a Júlia que veio te dar apoio, a Adriana que veio aprender também contigo, todos nós, tá? Então a Aline, pessoal, ela desenvolveu esse artigo e eu me entusiasmei bastante quando ela começou a falar da possibilidade de desenvolver esse artigo com essa temática, porque na realidade, o meu norte de trabalho, né? As dificuldades de aprendizagem, né? Tentar entender porque as pessoas têm essa dificuldade, o que os alunos trazem. Então, eu fiquei muito grata pelo conteúdo dela. E a gente começou essa caminhada, e a Aline, ela tem um grande potencial, mas ela tem um grande estado de ansiedade que também prejudica um pouco ela, tá? Mas eu tenho certeza que vai ser uma excelente apresentação, que está super preparada, eu confio em ti, eu sei que tudo que tu vai falar é o que tu vivenciou no teu artigo, tá? Então, boa sorte, fica tranquila, tu tá entre amigos, tá? Todos aqui estão torcendo por ti, não tem ninguém torcendo contra ti. Tá bom. Tá? Então, vamos lá, filho. Tá bom. Mariana, tu tem 20 minutinhos, tá? Qualquer coisa eu te aviso aí se passar um pouco de tempo. Oi, Lorena. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui neste momento que é tão especial para mim, que significa a concretização da finalização desta pós-graduação, que foi um curso que por muitos anos eu desejei fazer. Eu quero agradecer a professora Ana Paula e ao professor Tiago por terem aceito o convite para participar da banca e dizer que eu estou muito feliz por estar dividindo esse momento com pessoas tão especiais. Bom, o título do meu trabalho é Dificuldades de Aprendizagem, um estudo para repensar o fracasso escolar. Bom, quando nós começamos a falar sobre o TCC, lá na disciplina de iniciação científica, com a professora Michele, eu tinha em mente fazer outro tema com outro orientador. E foi assim que eu desenvolvi o meu projeto de pesquisa. Só que, nesse meio tempo, aconteceu uma situação que ela acabou modificando isso, né? Em agosto, eu comecei a trabalhar como monitora em uma escola de ensino fundamental. Eu trabalhava com a 4ª e a 6ª série e eu trabalhava com alunos que tinham dificuldades de aprendizagem, né? E foi aí que eu comecei a ter interesse sobre o assunto. Quando eu cheguei lá nessa escola, eu tive um choque de realidade. Eu me deparei com alunos de 10, 11 anos que eles tinham dificuldade na leitura, na escrita, em contas básicas, né? Era uma situação que eu não imaginava que eu fosse ver nessa idade. Eu achei que isso fosse acontecer assim com 7, 8 anos, né? Não com essa idade. Então, assim, eu comecei a ter uma relação com esses alunos, a ter contato, né? A descobrir como era esse mundo da dificuldade de aprendizagem. E nesses 4 meses que eu trabalhei com essas turmas, eu também tive a oportunidade de ver como que era quando a família participava e quando a família já era mais ausente, né? E também eu pude presenciar como funcionava o trabalho de um psicopedagogo de maneira prática, né? Neste momento, eu comecei a perceber que quando mais eu me aproximava de um tema, mais eu me afastava do anterior. E aí eu resolvi conversar com a professora Michele para ver se tinha a possibilidade de eu trocar de tema e de orientador. E foi assim que aconteceu. Bom, por que trabalhar com dificuldades de aprendizagem, né? Está no colinho. Pode passar. Bom, e a justificativa, né, é o seguinte. Eu percebi a necessidade de se discutir mais sobre o assunto, porque as dificuldades de aprendizagem, ela é algo que sempre existiu e que ela vai continuar existindo. O que vai fazer diferença é a maneira como a família e como a escola vão reagir e agir em relação a esses alunos, né?
né? O principal objetivo, né, deste trabalho é analisar as dificuldades de aprendizagem, as causas, a influência no desempenho escolar e os possíveis diagnósticos. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela é um termo genérico que tem como objetivo se referir aos alunos que eles precisam de uma metodologia de ensino diferenciada, porque a metodologia de ensino que é utilizada em sala de aula, ele não consegue surtir efeito com esses alunos. Então é necessário recorrer a outra metodologia para conseguir atingir o objetivo do aluno aprender, né? Elas estão presentes no cotidiano escolar através do déficit na leitura e na escrita, na pronúncia incorreta das palavras e nas dificuldades com raciocínio lógico e matemático. Tem como consequência o baixo rendimento escolar, a evasão, o que faz com que isso comprometa o futuro desse estudante, ou seja, ele é um problema de agora, mas que futuramente ele pode ser uma consequência muito maior. Deixa eu ver. Possíveis causas das dificuldades de aprendizagem. Bom, existem muitos aspectos que podem influenciar na dificuldade de aprendizagem, né? Entre eles, nós temos a adaptação à metodologia de ensino, as mudanças constantes de escola, a baixa autoestima, a inadequação ao ambiente escolar e problemas familiares. Aqui eu trago uma citação que estava em um artigo que eu li e que me chamou muito a atenção. Uma citação de Araújo, Lima e Otaviano. É a seguinte, eu vou ler aqui que é mais fácil, tá? Além dos aspectos emocionais ou cognitivos, as dificuldades de aprendizagem na infância também podem estar relacionadas a problemas na escola, baixa renda familiar e anos de políticas governamentais. E que, em poucos casos, essas dificuldades são resultados de problemas neurofisiológicos. Então, eu vou explicar para vocês por que eu destaquei ali em poucos casos. Porque os fatores externos, eles estão muito mais presentes nas dificuldades de aprendizagem do que os fatores internos, né? Por exemplo, o que é um fator externo? Quando alguém perde um familiar, quando tem uma separação dos pais, uma mudança de escola, tudo isso pode acabar influenciando na dificuldade de aprendizagem deste aluno, só que ela é considerada algo momentâneo, né? Algo passageiro. Por exemplo, né, quando o professor identifica e faz o encaminhamento correto, né, para a equipe pedagógica da escola, e quando é trabalhado, com o tempo isso pode se resolvendo. Já os fatores internos, eles possuem uma maior dificuldade de encaminhamento, né? Porque muitas vezes eles lidam com barreiras, como por exemplo a situação financeira da família. Às vezes a família não tem condições de procurar um profissional adequado, não tem condições de manter um tratamento, né? E esses fatores internos, por exemplo, pode ser uma dislexia, uma descalculia. Diferentemente do fator externo, ele não é temporário. Ele é algo que o aluno vai ter para toda a vida, só que ele vai precisar de uma adaptação que vai ser frequente, né? Ele não vai ter fim. Algo interno não tem fim, né? Deixa eu ver. E tem também aqui, né, que eu fiz uma anotação aqui, dos fatores da escola e governamentais. Eles são problemas que eles não dizem respeito ao interno do aluno, mas àquilo que nós podemos fazer enquanto sociedade, com políticas públicas e com a escola fazendo o devido encaminhamento. Pode passar? As influências das dificuldades de aprendizagem no desempenho escolar. Bom, para que nós possamos ter uma noção da influência das dificuldades de aprendizagem, eu trouxe aqui uma pesquisa. Quem realizou essa pesquisa foi Ost e Brenelli, estava num artigo que eu li. Tá? Essa pesquisa é de 2013 e foi feito com alunos do 5º ano de uma escola de Campinas, né? Alunos entre 20 alunos
entre 10 e 14 anos, né? O objetivo dessa pesquisa, dessa entrevista que ele fez com esses alunos, né, foi verificar as percepções dos estudantes com dificuldades de aprendizagem em relação a eles mesmos e as suas percepções a respeito daquilo que eles acreditavam que os professores pensavam deles, baseado nas atitudes e nas falas dos professores em sala de aula, né? Então, o resultado dessa pesquisa nos diz que 85% dos estudantes se consideram maus alunos. 45% acreditam que tem alguma doença que influencia na dificuldade de aprendizagem. 30% acreditam que tem dificuldade apenas porque o conteúdo é difícil, nada além disso. E 80% eles acreditam que o professor possui uma visão negativa sobre eles. Os alunos, eles têm essa impressão em relação aos professores, porque eles costumam ouvir as seguintes frases dos professores, né? Eles não aprendem porque não querem, ou por ser um aluno ruim, ou mesmo por não prestar atenção. Pode passar? Deixa eu colocar essa mensagem. Então, essas frases, que elas são tão negativas, né? Elas demonstram a influência da atitude e das palavras do professor em relação a esses alunos. Aqui eu trago algumas frases que os alunos falaram durante a entrevista. Eu ficaria feliz se a professora gostasse de mim. Tiro muita nota ruim. A professora é brava, grita e fala mal da gente. Eu erro muito. A professora diz que tudo que eu faço está sempre errado. Eu levo bronca da professora, porque eu erro o exercício. Então, assim, né, como eu já havia dito, essas são as percepções que os alunos têm dos professores, baseado naquilo que eles estão escutando, que os professores estão dizendo diretamente para eles. E isso pode acabar afetando o desenvolvimento deles, a autoconfiança. São alunos que eles se sentem inseguros, eles já têm o problema da dificuldade de aprendizagem, né? Aí vem o professor e faz esse tipo de atitude, fala essas frases. Eles ficam se sentindo pior, eles ficam se comparando com os colegas, que o colega recebe elogio e ele não recebe. Tudo isso estava na pesquisa, né? Eles falaram, né? Que o colega recebe mais elogio que eles não são chamados para ir no quadro resolver exercícios, né? Pode passar, prof. Só um detalhezinho aqui, ó. Não precisa voltar, tá? Que eu coloquei mais 2 frases que os alunos falaram. Eu ficaria muito feliz se a professora gostasse de mim. Ou eu queria muito ter o caderno elogiado. Quer dizer, eles estão criando uma expectativa em relação à atitude desses professores que acaba não acontecendo, mas que acontece com o colega, e que eles se comparam. E, consequentemente, eles se diminuem, e isso também afeta no desempenho deles. Vamos ver. A pesquisa também nos mostra que os alunos, eles percebem o momento da aprendizagem como um momento de muito estresse e de muito nervosismo. Eles possuem a consciência das dificuldades e das limitações que ele tem, mas eles não têm coragem de perguntar para o professor, de tirar suas dúvidas, porque eles têm medo da reação do professor. Isso não. Aqui? Esqueci o nome. Bom, eu já tinha dito, né, da influência das atitudes e das palavras, que fica bem óbvio, bem claro, né? E o professor, ele precisa ter a consciência que o papel dele vai muito além do que simplesmente ensinar conteúdos, né? Ele precisa entender que ele é um facilitador para despertar a motivação desses alunos. Então, eles precisam ter cuidado com o que eles falam e com as atitudes deles em sala de aula. Pode passar, prof. O papel da escola e da família no processo de aprendizagem. Bom, quando nós falamos sobre as dificuldades de aprendizagem, é necessário trazer para a discussão os papéis de todos os envolvidos neste processo, do estudante, da família, da escola e do Estado. Nisto, o artigo 205 da Constituição Federal
ela nos diz que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Ou seja, a Constituição, ela chega delegando para a família e para o Estado a divisão dessa responsabilidade, que antes era muito fixado na escola. A escola tem que ensinar. E ele está meio que abrangendo, né, esse ensino e esse dever com esse aluno. Pode passar para cá. Reforçando o texto da Constituição Federal, em 1996 vem a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que traz no seu artigo 2º que a educação é um dever da família e do Estado. Ou seja, a LDB ela vem reforçando aquilo que já foi dito anteriormente na Constituição e, assim, abrangendo mais, né, essa responsabilidade. Pode passar aqui. Então, por isso que o papel da família ela é muito importante, porque ela pode contribuir trazendo informações muito preciosas sobre esse aluno. Se ele tem algum tipo de problema de desenvolvimento, se ele tem, como é que é o dia a dia dele, se teve algum problema familiar, se teve alguma coisa que pode estar afetando o desenvolvimento desses alunos, né? E tá, aqui eu disse. Por isso que a atenção designada ao aluno ela é muito importante dentro da escola, porque o professor ele é aquela pessoa que ele vai ter um contato direto com o aluno. Ele que vai estar ali no dia a dia, na sala de aula, acompanhando o desempenho dele, acompanhando o desenvolvimento, né? Então ele pode ser, provavelmente ele vai ser a primeira pessoa que vai conseguir perceber se esse aluno está apresentando algum problema no seu desenvolvimento, né? Quando ele consegue perceber isso, ele tem que fazer um encaminhamento, seja para a equipe pedagógica da escola ou para o psicopedagogo, quando a escola tem, né? Não são todas as que têm esse profissional, né? Tanto a equipe pedagógica como o psicopedagogo, eles vão auxiliar na avaliação deste aluno para conseguir trabalhar com ele, descobrir o que ele tem, ou tentar descobrir, né? E trabalhar com eles para conseguir achar uma metodologia de ensino que seja adequada ao que esse aluno precisa para conseguir aprender. Pode passar para frente. Está acabando? Não está acabando. Tem mais alguma coisa? Também faz parte do trabalho, tanto da equipe pedagógica como do psicopedagogo, fazer o encaminhamento quando é necessário, né? Porque vários problemas, eles podem ser considerados multifatoriais. Então, de repente, o problema, ele pode ser maior do que ele pode conseguir resolver. Então, talvez ele tenha que recorrer, ou encaminhar esse aluno para um psicólogo, para um neurologista, para um fonoaudiólogo. Então, a metodologia, né? Foi realizada uma pesquisa genérica, qualitativa, através de coleta de dados, partindo de análises bibliográficas e consultando vários pesquisadores do tema. Não foi pontuado nenhuma fase da aprendizagem, foi feita uma investigação genérica, incluindo todas as fases de ensino. Foram lidos muitos materiais, eu optei por não trabalhar com nenhum autor específico, eu fui pegando informação de vários autores, mas eu estou trazendo nas reflexões do meu artigo a opinião deles sobre o assunto. E como fonte de pesquisa foi utilizado livros, artigos científicos, revistas, sites, monografias, dissertações e teses. Então, as conclusões, né? A escola, ela possui muitos desafios. E um deles diz respeito à interação dos alunos com dificuldade de aprendizagem, né? Então, esse artigo, ele mostrou a necessidade do olhar do professor sobre o aluno, da importância da participação familiar e pedagógica, e nos mostrou claramente a influência das palavras e das atitudes dos professores em relação a esses alunos e o quanto pode afetar a sua autoestima e o seu desenvolvimento. Pode passar para frente.
Por fim, nós podemos considerar que quando o aluno ele é encaminhado para a equipe pedagógica da escola e se houver necessidade a outros profissionais da área da saúde, ele vai estar sob os cuidados adequados e com a intervenção necessária para conseguir desenvolver o seu aprendizado. Mais 2 slides, por favor. Bom, eu finalizo essa defesa com um trecho de uma música do Gonzaguinha, chamado Caminhos do Coração. Ela diz tudo que eu acho que ela diz muito sobre este trabalho e sobre tudo o que eu vivi enquanto eu estava na luta para fazer esse artigo. Quando ele fala de sermos as marcas de tantas pessoas que passam na nossa vida, isso para mim, ela mostra mais uma vez a importância da atitude dos professores com esses alunos, porque estes professores, eles deixam marcas, podendo ser boas ou ruins. E assim como as pessoas que estiveram comigo neste momento, né? Esse processo todo de escrita, de reescrita, de descobertas. Essas pessoas, elas deixaram muitas marcas em mim. Elas foram pessoas que me apoiaram, que me incentivaram, que me ouviram, que me acolheram no momento em que eu estava lá desesperada, achando que eu não ia conseguir fazer. E é para essas pessoas que estão aqui presentes que eu dedico essa música. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. Muito obrigada. Foi isso aí. Podem criticar. Pronto, ele me respira agora. Levei em consideração que a Joana não estava aqui, tá? Não morreu. A gente tinha botado essa mulher já, qualquer coisa. Eu já tinha chamado, né? Já estamos lá de Que horror. Foi? Estou aberta às críticas. Passamos então para. Então, acho que agora, né, ali deu tudo certo, tá? Respira. Deu tudo certo. Conseguiu fazer no tempo, conseguiu. Não sei quanto tempo deu? Deu 20 minutos. Deu 20 minutos. Né? Então, agora, Aline, o professor Thiago e a professora Ana Paula vão conversar contigo um pouquinho a respeito do que eles leram, do que eles viram aqui, tá? Fica tranquila, responde, deixa eles falarem primeiro, depois Tá. tu faz as tuas considerações, Tá bom. Então, Ana, acho que pode começar. Eu vou desligar o projetor, pode ser? Sim, fazendo um barulho, né? Aí pode sentar ali, né? Senta ali. Dá pra ver a caveira, né? Ver se me enxerga, o jeito que tu consiga ver a Ana. Eu acho que eu vou vir aqui pra frente pra eu poder ficar. O Thiago não pega uma roça. Pode ser? Aqui? Deixa eu ver se eu Toma água, Aline? Toma minha? Não, melhor. Agora, o que eu falei? Então, Aline, uma boa noite oficialmente para todos. Bom, eu inicio dizendo que a tua apresentação foi muito boa. Se tu estava nervosa, fique sempre nervosa, porque tua vida está bem. Eu acho que tu conseguiu organizar muito bem teu pensamento. E por vezes te digo que coisas que eu pontuaria, eu não vou pontuar agora, porque a tua escrita ficou muito mais, a tua fala ficou até mais clara e profunda em relação muitas vezes àquilo que eu iria comentar aqui da escrita. Tá. Né? Eu acho que tu conseguiu assim imprimir na tua fala uma posição tua enquanto pesquisadora que no momento, que na hora que eu li não achei que tinha ficado tão claro, mas acho que a apresentação, nesse momento que eu vejo que a apresentação da pessoa que fez o artigo, que escreveu, ela é muito válida, muito importante, né? Porque a gente consegue entender tudo dentro daquele texto. Tá? Então eu te parabenizo muito pela tua apresentação. Obrigada. E pela forma que tu organizou, encadeou as ideias que te levaram à escrita e aos motivos pelos quais tu escolheu determinados caminhos.
que agora me ficaram mais claros em relação ao que eu li, tá? Então, em relação ao teu texto, eu acho que a temática abordada, eu vou olhar aqui, tá? Eu imprimi minha folha, que eu tinha medo das anotações, mas não deu tempo. Que a temática abordada no trabalho, ela tem uma grande relevância, né? Ou seja, apesar da gente pensar assim, o que vai falar de novo sobre fracasso, vai falar de novo sobre um assunto que parece que é tão batido, ele nunca é um tema que se esgota, e eu acho que tu conseguiu fazer uma escrita que não ficou a mesmice de muitas coisas que são ditas, tá? Então ela tem uma grande relevância, ela apresenta uma boa estruturação na tua escrita, tanto quanto a linguagem, quanto a organização que tu fez dos capítulos, tá? Tem uma clareza no teu, assim, na tua escrita, a gente entende quando está iniciando a leitura, a proposta dos teus objetivos, tá? Então ela promove uma leitura fluida, assim, tu vai lendo e tu não tem que parar e voltar muitas vezes, isso acontece às vezes nas leituras, e tu tem que, o que ela quis dizer mesmo, vou voltar aqui, tu consegue ser fluida a leitura, a gente consegue entender aquilo que tu está querendo dizer. Mas eu ressalto uma questão que é a amplitude do teu objetivo. Lá na introdução tu já coloca ele, né? E a amplitude que eu quero dizer assim, ele se torna um objetivo amplo demais para um texto curto, tá? E quando a gente faz eu vou ressaltar aqui, o que eu vou te falar agora não é que tu tenha que refazer o teu texto, né? Que tu tenha que mudar tudo. São questões que eu vou pontuar no teu texto que vão servir como instruções, aprendizados, dicas que podem servir para textos futuros que tu vai fazer, tá? Eu não estou reprovando o teu texto, mas eu estou te dando dicas de coisas que poderiam vir a melhorar essa escrita para trabalhos futuros que tu fizer, ou se tu, né, quiser ampliar esse teu texto, às vezes, para uma outra atividade, tu saiba a minha contribuição em relação a ele, tá? Então, um ponto a ressaltar é essa amplitude do objetivo, né? Uma vez que quando a gente pega a introdução, tu vai propor, tu propõe assim, analisar as dificuldades de aprendizagem e suas principais causas. Então, logo que eu comecei a ler, eu pensei, queriam ter listados mais materialidade de quais são essas dificuldades. Na hora que tu lê esse objetivo, te dá a ideia de que vai aparecer no texto essas dificuldades materializadas, dificuldades essas e essas. Mas na tua apresentação tu fala que tu optou por uma questão mais genérica, coisa que na hora do texto a gente não consegue, parece que faltou essa, não digo uma lista, mas ficou amplo demais quais são essas possibilidades de fracasso, mas nenhuma delimitada, né? A gente tem a ideia de que o texto vai ir para um caminho, mas pelo objetivo, e depois ele vai para outro, tá? Então entende-se que é necessário uma maior descrição, um aprofundamento de quais seriam essas dificuldades de aprendizagem, quais seriam as suas causas. Quando a gente vai tratar as causas, parece que vai ser, não como um manual, né, porque a gente sabe que não é essa a ideia, mas que elas vão estar listadas e que vão ter as causas muitas vezes que produzem isso. Só que, claro, eu entendo que depois, no próprio texto, tu fala muito dessas causas psicológicas, que são as causas externas, que é um dos fatores que tu vai ficar mais tempo descrevendo sobre eles, né? Tá? Questões orgânicas. Tá. O texto ele tem, então, uma ótima reflexão sobre a importância da relação entre professor-aluno, né, no que tange a influência do tratamento dado pelos professores. Eu acho que um grande ganho teu em relação a essa escrita é de que, apesar de, claro, é um texto curto, se entende que, pelas condições que nós estávamos vivendo de pandemia e tal, tu não teria condições de fazer uma entrevista tua, né, sobre essas dificuldades. Mas tu, de uma forma bem organizada, tu utiliza uma pesquisa feita por outros autores e consegue trazer a parte principal para o leitor, que foi uma coisa que me afetou enquanto estava lendo, que, assim, enquanto pedagoga mesmo, né, às vezes para lidar com os nossos professores, que é muito mais essa questão do quanto os alunos são afetados por palavras que podem parecer tão corriqueiras para quem está dizendo. Mas eu me senti assim, eu lembrei daquele filme do Ixan, que eu dei para vocês assistirem lá, como Estrelas na Terra, né, toda criança especial,
daquele menino sendo massacrado com aquelas frases, né, de incapacidade vinda da família, de incapacidade vinda pelos professores, e quando uma pessoa enxerga nele, né, uma possibilidade, o quanto aquilo modifica a vida, né, daquela criança. Então, quando tu vê crianças de fato sendo ali reportada as frases que elas colocaram, eu só queria um elogio, né, eu só queria poder ir no quadro, aquilo me afetou de uma forma, olha que eu já li sobre isso, eu já vivenciei isso, e a leitura do teu artigo me emocionou quando eu li essa parte. Eu parei de ler e disse, puxa vida, né? Eu enxerguei uma criança dizendo, eu só queria que a professora dissesse que eu sou importante, eu não escuto isso nunca, né? Então, acho que tu conseguiu utilizar uma pesquisa que já tinha sido feita e fazer essa relação, né, da importância do professor-aluno dentro do fracasso. Do fracasso escolar, né? E eu ressalto isso porque um dos pontos que às vezes nos chateia quando vai ler sobre isso é botar a responsabilidade toda do professor no sentido de lidar com o problema. Só que no teu texto fica claro de que o professor não tem as condições técnicas e nem é esse o propósito. Bom seria se conseguisse, mas o professor ele não é ele que vai resolver o problema, ele vai tentar auxiliar indicando, né, ou visualizando aquele problema e passando adiante, né, os profissionais que estão que trabalham exatamente com isso, né. Então essa parte ficou assim, isso que eu disse, não ficou aquele clichê ou se o professor se esforçar, se o professor não sei o que, se o professor... Aí a gente bota toda a carga no professor e a gente nunca vai sair do lugar se a gente faz isso, né. Então, acho que ele é um texto que reflete essa importância da percepção, né, mais humanizada, eu acho, em relação à inclusão. E, em algum momento também no texto, que é importante, tu fala sobre reagir e agir sobre isso. Porque eu acho que é essa questão, assim, a gente fica paralisado, o problema não é meu, o problema é do Estado, o problema de não sei o quê, o problema da escola que não me dá isso, o problema é eu que não recebo, enfim, e por aí vai, eu não estudei para isso, né? Enfim, então a gente precisa primeiro reagir, né, em relação ao que está sendo apresentado e ter sim uma forma de agir também, né, sobre isso. Então acho que essas duas palavras foram muito bem colocadas dentro dessa questão do teu texto. E um ponto que eu imagino que tu, claro, já não tinha mais gás, né, mas que ficou bem falho, foi a questão da conclusão. Tá? Porque ele tem um grande aprofundamento no texto, quando chega na conclusão que daí a gente vai enxergar a Aline, a conclusão ficou assim, superficial no sentido que tu reescreve a pesquisa, que ela é importante, mas ela foi feita por terceiros, né? Mas tu traz a pesquisa de novo na conclusão e fala que a gente teria que então encaminhar para um setor, né? Para os setores pedagógicos. Mas eu acho que tem 2 parágrafos da conclusão, mais ou menos isso. Então, quando tu está lendo, tu acha que vai ter um gás maior ali na conclusão, mas eu imagino que é tempo, a gente sabe, né? E para aquilo que se propõe, né, após, eu acho que o teu texto está bem encaminhado, tá? Mas eu acho que a conclusão foi um ponto que, se pudesse para ser, ter mais alguns elementos, né, da Aline, eu acho que na conclusão, eu acho que teria sido bem importante para qualificar o teu texto enquanto um artigo científico. E tem algumas questões na organização, tem muitas sessões e sessões muito pequenas, tem algumas sessões com 2 parágrafos, né? Mas eu entendo que é uma forma de se organizar, de conseguir fazer escrita para não ficar repetitiva. E em alguns momentos também no início dos parágrafos, parece que sempre quando vai iniciar uma sessão meio que repete essa questão da importância do fracasso, da importância da visibilidade ou da união em relação aos professores para lidar com o fracasso. Parece que a gente sempre lê a mesma introdução quase que em todas as sessões, sabe? Mas não estou dizendo que isso desqualifica o teu texto, tá? É uma forma que eu entendo que tu achou para não ir perdendo o fio da meada, que a gente fala, né? Mas que de repente, às vezes, enxugando uma coisa num texto mais científico, a gente é mais direto, né, em algumas coisas. Mas, enfim, é isso. Eu já te dei os meus elogios, já te dei as minhas contribuições. É um texto bom de a gente ler, tá? Então, parabéns pelo teu trabalho. Ai, que alívio. Então, Aline, primeiro, obrigado pelo convite para avaliar a tua bolsa e contribuir com a tua pesquisa. Eu inicio
pelo final da fala da Ana, realmente é um texto bom para a gente ler. Principalmente, eu que a minha formação de origem não é da área de educação, alguns textos eu tenho dificuldade de entender a forma como ele está estruturado. Não senti isso no teu. Eu senti que a forma como tu escolheu os autores e o recorte que tu fez deles criava um fio condutor para que eu conseguisse entender aonde tu estava querendo chegar. Tá? Vou fazer a mesma observação que ela fez sobre a conclusão, porque normalmente quando eu avalio um texto em formato de artigo, principalmente, eu começo lendo o resumo e a conclusão, e depois eu vou para o restante do texto. E nessa primeira leitura que eu fiz da conclusão, de fato, eu tive a mesma impressão que ela teve, faltou algum encaminhamento a mais. Mas que depois, ao ler o teu texto, eu percebi que alguns autores acabaram tratando aquilo, tá? Que era só uma questão de tu organizar aí na própria conclusão. Tá? Uma dúvida que eu anotei aqui, daí é uma curiosidade minha mesmo, tá? Eu não acho que deveria incluir no teu texto, até pelo que a Ana comentou, por questão de não divergir do tema central, tá? Mas que lendo algumas das pesquisas me inquietou se algum dos autores ele tratava o tema da avaliação nesse processo de lidar com esse tipo de aluno. Tá? Por que eu pergunto isso? Porque a avaliação, de certa forma, muitos autores trazem ela, e eu concordo com isso, que ela é um instrumento de poder do professor, tá, perante o aluno. E sabendo disso, o professor tem que tomar alguns cuidados na hora de aplicar. Por sendo um instrumento também de medição, a gente não pode fazer com que aquele instrumento afete aquilo que a gente quer medir. Então, muitas vezes, o problema que está sendo diagnosticado como problema de aprendizagem, daqui a pouco é algum fator interno do aluno com aquele instrumento de avaliação, por exemplo, que está sendo dotado. Que pode funcionar para 90% da turma, mas de repente para um aluno, por disparar um fator interno e externo, pode invalidar aquela medição que a gente está fazendo. Então, nem os autores que tu... No que eu li, não favorável da divulgação. Tá. E eu perguntei isso também porque o principal, as próprias falas que tu traz da apresentação, se a gente for parar para pensar, elas trazem um fundo de avaliação, e não a avaliação a prova, o trabalho, mas a avaliação que a gente faz no dia a dia com o aluno. Então, por exemplo, algumas eu grifei aqui, e depois nos teus slides tu trouxe mais algumas delas que também reforçam essa ideia. Eu ficaria feliz se a professora gostasse mais de mim, queria muito ter o caderno elogiado. De certa forma, essas falas elas trazem o feedback que o aluno esperava do professor. Tá? Então, ou seja, a avaliação num sentido mais amplo. Sim. Tá? Então, mas como eu te disse, é só uma curiosidade minha se alguns autores trazem sobre esse enfoque. Tá? Outra coisa que eu notei para comentar, e até aproveitando o gancho que a Ana trouxe do tema da dificuldade de aprendizagem estar batido, principalmente agora, e o teu trabalho deixa claro isso, que nesse momento que a gente está vivendo na pandemia, quando traz alguns autores sobre a importância do meio social para o aluno, para a aprendizagem, eu imagino que nos próximos anos a gente vai ter muita dificuldade de alunos que tiveram aprendizagem simplesmente pelo ensino remoto ou por essa mudança externa ao aluno. Tá? Então, essa situação que a gente está vivendo hoje torna um tema cada vez mais atual. Tá? E o último detalhe tá na tua metodologia. Ali está descrito perfeitamente a metodologia que tu adotou. Tá? Uma coisa que eu senti falta, por exemplo, é tu trazer informações sobre como tu fez a seleção dos documentos que tu analisou.
Né? Então, por exemplo, eu fiz uma seleção de trabalhos de 10 anos atrás, busquei por tais e tais palavras. Tá? Isso é útil porque algumas dessas dúvidas que eu trouxe, por exemplo, essa questão da avaliação que eu te perguntei, se eu soubesse como que tu buscou os artigos, já ficaria claro por que nenhum deles veio esse tema. Se é uma questão de busca, né? Ou se é de fato que não tem nenhuma correlação. Então ajuda a entender o que tu botou na metodologia, de fato é a metodologia do trabalho, né? Se tu pegar o Antônio Carlos Gil, ele até, o livro que tu cita dele, inclusive, ele descreve bem esse critério para trazer uma pesquisa desse tipo, uma pesquisa qualitativa, né? Então, eu senti falta, não precisa acrescentar no teu texto ali, mas para um trabalho futuro eu sempre lembro de fazer essas palavras-chave que tu utilizou na busca. Tá? Ou o método que tu usou. Eu busquei documentos oficiais que estão em validade na data da pesquisa. Tá? Até porque aqui, essa forma de pesquisa que eu citei seria para artigos, mas tu não usou só artigos, tu usou livros, tu usou... Então, trazer como tu selecionou esse material, tá? E a tua apresentação, de fato, refletiu bem o que eu imaginava do teu texto, não fiquei com nenhuma dúvida em relação à apresentação. Não transpareceu qualquer mais-valia. Sério? Não. Acho que era isso. Obrigada. Gente, terminou isso? A Bíblia terminou, será? Não, agora eles fizeram as considerações, agora eles vão fazer as perguntas, né? Agora a gente vai começar com Tá a nas lista perguntas. primeiro. Aí tu mata, O que Vygotsky pensa sobre a questão... Não, pode parar, pô. Não estimula, que pior. Mas como é importante a gente ouvir, assim, outras pessoas, né, falar a respeito daquilo que a gente acompanhou no trabalho da Bíblia, porque isso vai enriquecendo cada vez mais, né, o conhecimento, os detalhes que tu não pensa na hora da orientação, que outras pessoas que estão acompanhando são de fora, porque às vezes tu está naquele... A visão de fora A ajuda visão de muito. fora é bem importante, né, vocês estavam falando agora, eu estava me ligando, né, não, realmente... Porque às vezes a gente fica tanto tempo em cima de um trabalho e a gente não consegue ter a mesma percepção de quem está lendo pela primeira vez, quem está lendo um texto que às vezes até não tem tanto conhecimento como tu disse na tua área, né? Aí a pessoa traz outra percepção e dá aquela luzinha na gente, tipo, olha, isso aqui eu posso melhorar para a próxima. O Thiago não é da área, mas Não, ele é um pesquisador da área, né? Tá. Ele gosta do assunto, até porque já fez cursos nessa área e é parceiro da gente, né? Com os alunos aqui. Né? É um exemplo de professor para nós, né? Daquilo que não está ali no seu texto. Não, eu acho que até foi um comentário que apareceu numa outra banca, acho que o professor Josué que falou, do quanto de fato, aquele momento que a gente disse que a qualificação das pessoas fazer um texto, se nós tivéssemos tempo, né, na pós, e de fato fazer uma qualificação de um texto para depois fazer uma versão final, o quanto isso enriquece, porque a gente faz essa visão, né, eu vejo isso porque ele fica feita a leitura do meu orientando, do Daniel, e daí quantas coisas o Daniel disse que eu teria daí colocado no meu trabalho, né? Ou tu mesmo como fez, né, da Clarice, quantas coisas a gente teria visto e teria de fato refeito, né? Então é importante mesmo, mas é bom a gente ouvir, mesmo que o texto fique guardado ali, quando tu diz, existe muito essa questão da escrita, né? Dá um tempo pro texto, né? Deixa ele incubado um pouco lá, né? Não ter aquela ansiedade de ficar lendo ele todos os dias, a gente tem que escrever um pouquinho, guardar ele uns dias, sair. Esse processo da escrita se faz mais ou menos assim, né? Pra gente depois poder enxergar. Eu gosto muito desse tipo de processo, porque assim, tu começa a ler muito, daqui a pouco tu te perde no que tu escreveu. Tu já te acostuma com o texto. Quando tu fica uns dias, uma semana sem ler, tu pega, pelo menos eu, tá? A impressão que eu tenho é que eu tô lendo o texto de outra pessoa e eu consigo analisar aquilo que eu fiz sobre outra ótica. Depois que eu dou um tempo no texto, sabe? É com aquele momento que eu volto reformulando, mudando as palavras, organizando melhor, acrescentando, tirando, sabe? Thiago, eu queria te perguntar, tu como professor, quando eu li essas frases que a gente viu ali, que ela botou na apresentação, né?
querido, como é que foi o impacto, assim, tu imaginou um aluno teu falando? Foi bem impactante, eu parei na hora e... Aliás, foi ela que surgiu, que despertou em mim essas questões sobre avaliação, sobre... Foi exatamente naquela... E as que tu trouxe ainda na apresentação, ainda outras que não estão no texto... Não. Elas são de impacto, né? Bem O professor, às vezes, ele não imagina o que o aluno está sentindo. Às vezes até o fato, não tipo, elogiar o colega, mas não elogiar ele, ele já percebe. Uhum. O aluno está ali, ó, percepção de tudo que está acontecendo no corpo dele. E a gente vê muito isso, né, Cecília, enquanto, porque, para dizer o Thiago, porque a gente vive o outro lado, né, que é tentar passar esse sentimento que o aluno tem para o professor, né? A gente fica pensando muitas vezes como que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai tentar fazer com que o professor... Porque isso aqui é um processo de sensibilização, em algum momento tu fala que é um processo afetuoso, ele precisa estar presente, né? Por mais que a gente diga, né, que existe sim uma questão científica, teórica no processo de lidar com o fazer pedagógico, mas esse lado que é o impacto emocional que tu tem precisa estar presente, né? E tu precisa te colocar no lugar daquele que não atingiu. Então, às vezes a gente tenta falar para os professores, explicou de um jeito, explica de outro. Ah, mas tipo assim, a dificuldade é que a gente tem que se adaptar às... Porque quando a gente fala de fracasso escolar, é porque a gente tem um padrão, né? A gente já tem um padrão que todos vão seguir daquele jeito que a gente falou, a avaliação vai ser igual para todo mundo, quando não pode. Não é para ser, né? Não está dando robôs, está dando gente. Isso, não é... Está dando seres humanos. Isso. Então, a gente vê muito isso quando a gente diz, mas tu não podia fazer uma avaliação oral, tu não podia perguntar. Se tu perguntou na classe, o aluno te respondeu certo, tu já não pode dizer que está certo, o quanto a gente ainda está naquele modelo tradicional que o professor precisa atestar. Não, mas eu tenho um papel em determinado horário para dizer que todo mundo fez. Quando eu podia, no momento que eu estou dando aula, eu passei pelo aluno, ele me disse, eu vi ele fazendo e ali... Mas a gente ainda está muito... É porque a educação está muito mecânica, né? E a avaliação. a gente parece que precisa da prova, que eu fiz a prova, que eu estou provando que eu fiz aquilo, né? Ele está avaliando um aluno, às vezes, por uma prova de 10 questões, e o aluno pode ser muito mais do que 10 questões. Então, está limitando a eles. gente é uma sociedade do processual, né? A gente é essa nossa sociedade ocidentalizada no sentido, né, da questão do documento. Né? A gente opera nessa linha e não consegue sair fora. E a escola, por ser um reflexo da sociedade da qual estamos, ela ainda não conseguiu sair também, né, dessa... Eu acho que essa questão da avaliação que o Thiago traz, que está comentando, né, Ana, isso vem da academia, vem da formação do professor. Né? Porque é na academia que a gente tem que começar a trabalhar os licenciados, né, com relação a essa não necessidade. Porque qual é o objetivo do professor? É ensinar. Esse é o objetivo dele. A prova é uma prova para ele. Saber se ele conseguiu ensinar ou não. É verdade? Né? Então, no momento em que a gente consegue desmistificar isso um pouco, que ele não tem que ter essa prova para ele, né? Mas que o aluno pode aprender de formas diferentes e dar respostas para ele diferentes, mas isso tem que estar na formação dele. Né? Porque a gente vem da formação que a gente faz na acadêmica, a gente vem com esse perfil. Nós temos que fazer provas, nós temos que avaliar os alunos. Objetivos de acordo com as unidades. Ele está tratando os alunos como se fossem robôs. Tem muita coisa para reformar na educação, né? Muita coisa, tá? Do ensino infantil até a... Sim. Está lidando com seres humanos, com pessoas diferentes. Níveis de Eu conhecimento. estava comentando com a Ana, a gente estava falando sobre avaliação, acho que se trocasse o nome avaliação por instrumento de aprendizagem, já seria diferente. Porque utilizar aquele momento para aprendizagem do aluno e não para comprovação. Eu comento várias vezes com a Ana, assim, que às vezes os alunos, primeiro se preparam com o pressuposto que o meu instrumento ele não é transparente. Os alunos não têm que estar entendendo, discordando de 95% dos professores daqui do campo, provavelmente, que dizem que a interpretação da questão faz parte da avaliação. Eu discordo, como professor de letras, inclusive, que não. Que a língua é suscetível a múltiplas interpretações. Então, eu tenho que explicar minha questão, eu sou obrigada a explicar isso para todos os meus alunos, quando perguntar. Que ele entenda o que eu estou perguntando. Segundo, eu posso dar uma resposta para o meu aluno que vá comprometer a minha prova, porque ele está no processo de aprendizagem no
A dúvida dele faz parte do raciocínio que ele está fazendo naquele momento e ela pode ser produtiva e fazer com que ele aprenda. É verdade. Só que geralmente se gera um constrangimento. Não vou dar resposta, porque daí como é que eu vou dar resposta? Porque daí é trapaça. Não. Então eu acho que parte desse pressuposto de utilizar um instrumento de avaliação como um instrumento de aprendizagem, eu acho que já mudaria muitas coisas. E eu acho ele extremamente necessário, sim, mesmo que seja prova, oral, ele tem que existir, mas não com a finalidade de provar, como tu disse, Cecília, que é para o professor, como uma oportunidade de aprendizagem, que ele está sozinho, refletindo, que ele precisa daquele momento de consolidação, e vai ter que ser de formas diferentes mesmo, né, para poder avaliar, para não prejudicar, né, um vai se dar melhor no oral, outro vai se dar melhor no escrito, mas todos eles têm que ter a oportunidade de aprender por meio de todos esses instrumentos. E claro, dadas as particularidades das disciplinas, na minha disciplina a escrita vai ser fundamental. Né? Ele precisa saber desenvolver um texto. Então, pode ser que o Joãozinho vá melhor que a Maria, tá? Tudo bem, ok, mas eles têm que ter a oportunidade, ambos, de aprenderem a escrever. Uns vão escrever melhor, outros nem tanto. Bom, isso faz parte das facilidades, não naturais de cada um, mas das particularidades, né? Um vai melhor em química, outro melhor em matemática, e isso é do ser humano, pronto. Mas enfim, falei. Mas eu acho que é um momento de reflexão para todos nós, né? Acho que é dessa forma que a gente vai avançando. Agora eu tô me lembrando de duas coisas. Aqui tem meia hora, eu posso falar? Não, quando fala ali da reação dos alunos, eu me lembrei de algumas situações que eu vivi ano passado em sala de aula, né? A aluna que eu mais trabalhei, aquela que é mais frequente, assim, os outros faltavam muito, nós tínhamos aulas particulares, aulas extras, assim, né? E eu reparava nela que sempre que a professora, ela deixava tema para casa, ela queria que eu ajudasse ela no tema de qualquer jeito, sabe? Ela não aprendia a fazer aquilo ali, mas ela queria levar pronto a qualquer custo, porque ela tinha muito medo que a professora perguntasse para ela e ela não soubesse responder. Para ela não importava se ela ia aprender comigo ou não. Ela queria chegar com aquilo pronto para mostrar para ela que ela tinha conseguido, sabe? Porque ela ficava muito nervosa quando quando a professora ficava perguntava uma coisa para ela, ela não sabia responder. Às vezes, nas aulas extras, ela conseguia e chegava na sala de aula, eu acho que dava um branco nessa guria, ela ficava nervosa, ela não desenvolvia o que ela sabia fazer sozinha. Né? Isso vai bem de encontro com o que aquela pesquisa diz, né? Que eles veem o momento de aprendizagem como um momento de muito estresse, de muito nervosismo. Né? E eles se sentem avaliados com um simples exercício que eles não conseguem responder. Sim, é bem que a gente vai falar. A Adriana está falando para ele, a Adriana atendeu o João hoje. O João é um aluno cego que nós temos aqui, para as pessoas que não conhecem. E ela fez esse trabalho, em uma prova de avaliação, ela fez esse trabalho de interpretar, né? Por isso eu te perguntei da malha, né? Porque ele não sabia o que era uma malha. E eu estava com dificuldade de te responder justamente porque se eu tivesse um papel, ficava mais fácil para descrever. Justamente quando eu não tinha como mostrar. A Adriana tentou justamente essa sensibilização de explicar as coisas para ele. Né? Por exemplo, o professor colocou assim na prova, quando acendem as luzes, né? Fazia parte do enunciado da questão. Ele é um cego, né? Ele nunca vivenciou a situação de saber quando acende as luzes. Né? Então, e aí ela fez esse trabalho de interpretação para ele, e aí ele falou para ela, eu não sabia. Eu nem sabia que sabia tanto. Daí ele conseguiu dar respostas. Perfeito. Então, acho que fecha bem com isso que a gente está falando. Né? São três questões, assim, bem, que eu li, eu vi que ele ficou parado, assim, né? E aí eu tentei colocar no lugar dele, né? Principalmente, na verdade, desde a primeira pergunta, né? Porque quando falamos mesmo em microcontroladores, era uma
frase bem extensa, assim, daí eu fui palavra por palavra, né, explicando para ele, ou até mesmo trocando por palavras mais cotidianas, assim, né, fui tentando simplificar para ele, mas no mesmo sentido a pergunta. E nessa microcontroladores, micro, tu sabe que é algo bem pequeno. Controladores é porque ele controla alguma coisa, então a gente foi indo assim passo a passo. Quando chegou no final da questão, ele, mas eu sei isso. Aí começou a me falar e eu comecei a escrever o que ele estava falando. E assim a gente foi, eram 5 questões. Logo que eu li a primeira vez para ele disse assim, vai ser difícil. Mas tá difícil. Aí eu disse, não, mas vamos com calma. Eu vou pegar 9 meses, precisava ficar mais tempo. Vamos lá, devagarinho. Isso demorou. Aí fomos. Eu achei melhor trabalhar com ele palavra por palavra de cada questão. Para ver se ele estava entendendo o que eu estava perguntando nele. E a partir daí ele foi respondendo, foi se empolgando e foi entendendo, o raciocínio começou a vir. E aí no final ele me disse que eu nem sabia que ele sabia contar. E eu achei. Então, para ver essa experiência com um aluno cego, como é importante a questão da inclusão, também para a gente aprender outras coisas com nossos alunos ditos normais, mãe. Por que não fazer, de repente, esse mesmo exercício com outro aluno que tem dificuldade de aprendizagem? Sim. Que se acha que tem uma dificuldade, mas talvez é o modo como a avaliação está sendo feita que, né, que não está contemplando esse aluno que se viu, eu nem sabia que eu sabia tanto. Então, vários, né, aprenderam, conseguiram, mas chega na hora da prova, daí tem esse momento de estresse ali que a Aline falou, ou os fatores da interpretação da questão que impedem que ele vá, que ele consiga ter sucesso, digamos assim, na avaliação. Eu acho que ainda a institucionalização do problema, a inclusão, o laudo, o documento, a possibilidade de a gente atender eles como alunos de inclusão, isso é muito ruim para a gente poder fazer esse outro olhar para aquele aluno que não tem laudo, mas que estão ali pelo trabalho da Aline, mostrando todos os fatores externos que levam, né, a essa dificuldade, né, a esse, que a gente chama de fracasso, mas seria não adequação a um padrão, porque eu vejo assim que o fracasso não é do aluno não é só do aluno que não atinge aquele padrão, o fracasso é da sociedade que impõe o padrão. Né? Nós fracassamos o tempo inteiro, porque a gente impõe um padrão igual para todo mundo, né? Então, se a gente conseguisse inverter isso, né, de que o fracasso, né, na verdade, é de quem imprime essa ideia, né, ficaria. Mas a Cecília sabe, né, o quanto às vezes a gente está numa reunião e fala de um aluno, a primeira coisa que eles têm, alguns professores perguntam, mas ele tem laudo? E esse não, mas ele é atendido pelo NAB, isso acontece, né, às vezes no conselho de classe. Então a gente não, ele não é, tipo assim, não, se ele não é, tipo, eu não tenho uma obrigação, né? Mas quanto a essa sensibilização para esse aluno que não, ele não tem aula, mas ele está passando por N motivos nos quais agora ele não está conseguindo, né? E eu sempre cito uma questão, assim, que foi bem no meu início de docência, eu dava aula numa primeira série, dessa coisa da gente cobrar o tempo inteiro, assim, no sentido daquela padronização, né, todo mundo faz as coisas do mesmo jeito, né, e eu tinha um aluno que ele sempre queria recortar, queria pintar alguma coisa, ele ficava em pé. Aquilo me incomodava, porque eu achava tão bonitinha essa linha, todo mundo sentadinho. Eu adorava aquilo, né, todos, assim, eles todos estavam felizes, tá? Naquele momento, felizes, fazendo um trabalhinho super assim, trabalhoso que eu fiz, né, que eu me dediquei, que eu fui lá, peguei tinha umas tampinhas de garrafa, então eles todos felizes fazendo. Mas essa criança ficou sempre em pé. E eu sempre dizia, fulano, senta, fulano. Aí lá por um certo dia, ele foi fazer o trabalho, disse, não, é que o negócio é o seguinte, agora é assim, se tu não sentar, não tem trabalho, não vai fazer. E eles estavam super empolgados. E ele estava recortando uma coisa. E aí ele levantou com os olhinhos cheios d'água e me disse assim, ó, prof, eu não faço sentado porque eu sou muito pequeno,
E quando eu vou recortar, o meu cotovelo bate, meu braço bate na mesa e eu recorto torto, tu vai ficar triste se eu pegar feio. Que bom que o Gurizinho falou, né? Por isso que às vezes eu faço em pé. Naquele momento, não, sabe assim quando parece que tipo, ligou assim um monte de. Levei um choque assim elétrico. Eu pensei, meu Deus, que horror fazer isso com ele. Por que eu quero que ele sente? Deixa ele fazer como ele quiser, sentado, em pé, de Você está joelho, recortando deitado, não interessa. Né? Aí depois eu fiquei pensando, qual é o objetivo? É que ele sente ou ele vai? Eu entrei numa crise existencial com a minha profissão aquele dia. Eu chorei, eu abracei ele, chorei, meu filho, faz como tu quiser. Sabe assim, ó. E as crianças tudo assim olhando, né? Os pequenininhos, assim, me olhando. Mas foi um aprendizado, por que ele fica sentado? Então eu sempre uso isso como exemplo para mostrar que não sabe, cada um vai fazer de um jeito, né? E vai fazer. Então, a partir dali, eu me lembro que quando eu começava o ano letivo, eu dizia para as mães, podem trazer uma almofada, o que vocês quiserem trazer, pode trazer um brinquedo. Aí uma mãe disse assim, mas ele não está mais na pré-escola. Eu digo, mas não interessa, a sala é minha, ele vai ficar, ele vai sentar onde ele quiser. Né? Porque, tipo assim, para a criança, ele só da pré-escola não pode mais ter almofada, não pode mais sentar no chão, não pode mais não sei o quê, tem que chegar nessas mesas grandes, daí que as perninhas ficam balançando. E daí eu fico assim, meu Deus do céu, ali eu entendi, né? Que cada um faz como quer, né? Sim, Mas é difícil, porque a gente tem esse padrão. é um padrão. Entendeu? Por mais que eu fiz magistério, eu fiz pedagogia, eu li sobre isso o tempo inteiro. Mas eu chegava na sala, eu queria todo mundo sentadinho, bonitinho, do jeito que eu tinha organizado na minha cabeça, né? E não é assim, né? A gente tem que se abrir para as possibilidades. Não, realmente. Enfim, nunca mais reclamei de aluno que não queria sentar. Na outra aula estava todo mundo em pé. Todo cortando em pé. Então, gente, muito bom esse nosso momento, olha. Acho que ela podia fazer o trabalho, né, Lene, para nos convidar. Ela está fazendo da pós de liderança. É, pois é. Ah, é verdade. Mês que vem de outro começa outro sobre metodologias ativas. Então agora já tem bastante sobre isso para escrever o próximo, né? Ah, com certeza. Tem bastante informações. Com certeza. Acho que é isso, né? Então era isso? Agora é a Júlia que vai entrar na. Não sei, terminou? Então, isso. Terminou. Ah, não sei. A Pois gente é. teria um momento formal protocolar de ver se É, tipo ela assim, está cada um do aprovada ou não, mas não sei se é necessário a gente. Eu acho que pelas nossas indicações, né, Thiago? Eu digo que está aprovado. Ah, muito obrigada. Aprovadíssimo. É, aprovadíssimo. Só pra gente poder parar o vídeo, né? Que o vídeo tá rodando.